Convido os irmãos ao texto sagrado de 2 Crônicas, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13 e vamos, abre aspas, continuar a conversar, ou sem aspas mesmo, sobre liderança. Hoje quero falar sobre recursos para a liderança. Parece que, de fato, existe um grande peso mesmo sobre uma grande responsabilidade sobre os ombros dos líderes, sejam eles pais, sejam eles chefes, mães. Eu costumo brincar, até disse isso lá em casa algumas vezes, esses dias, que se você tem um videogame, você tem que liderar. Você tem um videogame? Eu tenho um videogame, você tem que liderar. Você vai ter que dizer quem vai jogar primeiro, quem vai jogar depois. Na hora que tem... Não, desliga meu videogame e não quero mais que jogue. Você vai ter que liderar. Se você tem um videogame, você já vai ter que exercer capacidade de liderança em algum sentido. E a gente está sempre exercendo liderança, quer a gente reconheça, queira ou não, a liderança está envolvida em tudo que a gente faz. Então eu quero hoje falar de princípios de liderança, quero dar para os irmãos, especialmente aos pais, maridos, enfim, a todos, mas especialmente a esse grupo, o qual eu represento, recursos para você liderar. Não é? Eu falei semana passada sobre a necessidade de líderes, eu falei sobre um perfil de liderança de Josué, a influência que o papel da liderança tem e tem que ser exercida. Hoje eu quero te dar um pouco mais de recurso, de ajuda, para você exercer, desempenhar esse papel de liderança. Tá bom? 2 Crônicas, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. 2 Crônicas. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Quiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze de Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, fizera, estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou de Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém, e reinou sobre Israel. Amém. Muito bem. O mundo precisa, meus irmãos, de liderança, os países precisam de líderes, as famílias precisam de líderes, as igrejas precisam de líderes e a nossa igreja precisa de líderes. Há, de fato, uma carência de líderes generalizada. Por que isso acontece? E por que
assumir a liderança, porque se dispor a assumir um papel de liderança é algo tão negligenciado pela maior parte das pessoas. Por que isso acontece? Eu queria que você pensasse na sua zona de influência. Talvez você diga assim: pastor, esse sermão não é para mim. É sim. Como eu disse, se você tem um videogame, você tem que saber liderar. Então esse sermão é para todos nós. Nós, homens, que trabalhamos fora de casa, lideramos equipes ou fazemos parte de uma equipe. Nós, homens, que temos nossos negócios e precisamos liderá-los. Mulheres que trabalham fora. Quantas irmãs aqui trabalham fora? Levante sua mão. Muito bem, irmãs que trabalham fora. As mulheres hoje trabalham fora, né? Talvez não esteja trabalhando agora, mas trabalham. Enfim, todos nós temos a necessidade de liderança. Todos nós precisamos liderar. A pergunta que eu fiz, por que a tarefa de liderar está sendo tão negligenciada, eu penso que é porque sobre um líder pesa uma série de expectativas. Por exemplo, a gente espera que o líder tenha resposta sempre. A gente espera que o líder tenha conhecimento sempre. A gente espera que ele tenha sempre motivação, que ele se mostre sempre muito motivado. A gente espera a direção dele, força dele, coragem dele. A gente espera exemplo. A gente espera a sabedoria para que ele faça escolhas, porque a nossa vida está na mão dele. Então, um bom líder, ele cumpre as expectativas que nós temos no nosso coração. Então, quando você assume essa figura, você que espera dessa figura esse tanto de coisa, você não quer ver projetado em você esse tanto de responsabilidade, quer? Eu acho que, de fato, há uma grande expectativa e isso acaba trazendo certa frustração e desânimo em que as pessoas assumam a liderança. Dá medo falar em liderança. Se eu disser assim: irmão fulano, líder do ministério tal, por favor, venha cá. Líder do... Não sou líder. A pessoa tem medo disso, né? A palavra líder talvez também esteja vinculada à ideia de uma categoria de gente mais competente. Ou talvez a ideia de liderança esteja vinculada a uma categoria de gente déspota. Gente que te magoou, líderes que te fizeram mal, líderes que não deram exemplo nenhum. E quando fala agora que você vai ser líder, você fica meio assim: puxa, eu não quero ser igual aquele que judiou de mim. Tenho raiva de chefe. Eu não quero ser chefe, eu tenho raiva de chefe. Entende isso? O nosso texto nessa manhã vai nos apresentar, meus irmãos, de maneira muito simples, muito singela, 6 princípios norteadores para que a gente possa exercer a liderança. E é isso que eu quero partilhar com os irmãos a partir desse ponto. Veja aí o texto sagrado no verso 1, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Você vai usá-la e você vai poder ver comigo aonde que esses princípios nascem, onde que eles brotam a partir do texto sagrado. O versículo 1 diz assim: Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Esse é um resumo da situação presente na vida de Salomão. Davi, seu pai, deixa o seu reino. Se você voltar no livro de Crônicas, no capítulo 1, no último capítulo de Crônicas 1, você vai ver que Davi está deixando o seu reinado e Salomão está assumindo o lugar do pai, e ele consegue então tomar pé do reino, ele consegue entrar no reino, e o texto diz que com firmeza o Senhor abençoou a sua posição, o Senhor o estabeleceu com firmeza, o Senhor seu Deus estava com ele.
E a mensagem diz que ele era muito poderoso. O Senhor deu para ele uma liderança firme, forte, poderosa. Essa era a situação de Salomão. O Senhor o ajudou muito. A minha pergunta, a minha observação foi perguntar para mim mesmo e pergunto a você: como está o seu reino? Muito bem, eu estava dizendo que o versículo 1 mostra a situação quando Salomão governava. E eu fiquei pensando assim, eu falei: Senhor, será que tudo isso que eu vou dizer, todos esses pontos que eu vou apresentar aos irmãos, não tem a ver com o momento positivo que Israel vivia? Veja só, Salomão não recebe uma empresa falida. Salomão não recebe um caos para administrar. Ele recebe Israel, ele recebe os limites, as conquistas de Israel no seu auge. Davi, seu pai, foi um ótimo líder, um ótimo exemplo, apesar de suas falhas. Ele foi o maior conquistador de território, o maior rei que conquistou a maior quantidade de território na história. E ele então prepara todas as coisas e entrega tudo, faz a transição de poder a Salomão na maior tranquilidade. E o verso 1 diz isso para nós. Ele se estabeleceu com firmeza, o Senhor, o seu Deus, estava com ele era muito poderoso e Deus o ajudou muito. Agora, eu quero dizer aos irmãos que não importa exatamente as condições que você deve exercer a sua liderança. Não importa mesmo, isso não é importante. Se você está vivendo dias difíceis, se o contexto da sua história é complicado, se você está com crises ou dívidas, enfim, se o seu negócio está bem, estável, crescendo, e você tem que fazer planejamento para os seus investimentos, ou se você está tentando sobreviver mês a mês, isso não importa. O exercício da liderança, os princípios de liderança desse texto valem para qualquer uma das circunstâncias. Veja agora comigo, então, a partir do verso 2, esses 6 princípios de liderança. O verso 2 diz assim: Salomão falou a todo Israel, aos líderes de 1000, de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. O princípio que eu encontro nesse verso é o princípio do diálogo. Salomão conversa com seus liderados. Ele era o rei, tinha todo o poder e autoridade para fazer o que ele quisesse, dizer, mandar, mas ele conversa. E ele conversa com todo mundo. Note aí, por favor, os níveis de autoridade. Veja o que o texto diz. Salomão falou a todo Israel, ele falou aos líderes de 1000, 100, juízes, líderes de Israel e chefes de famílias. Eu acho que um grande princípio de liderança é o diálogo. Podemos ter poder de decisão, podemos ter a prerrogativa de decidir sem consultar ninguém, podemos ter o poder econômico nas mãos e fazer disso, isso nos dá um certo direito, o dinheiro é meu, eu decido como eu quiser, mas Salomão usa a via do diálogo. E qual é a vantagem de você dialogar? O diálogo traz algumas coisas, veja só. O diálogo traz liberdade de escolha, reflexão, segurança, comunhão, senso de equipe, intimidade, senso de participação coletiva. O diálogo, de fato, meus irmãos, é uma forma de você compartilhar a vida. Então, pensa quando e como é que você exerce a sua liderança. Me responda se há diálogo no seu exercício de liderança. É verdade que alguns meios, por exemplo, as estruturas militares,
não existe muito diálogo, né? A gente sabe que os militares, missão dada, missão cumprida. Não dá tempo de você ficar, né, questionando. Mas eu acho que isso também já mudou muito. Não é mais assim também. Não é mais uma ditadura. O poder, a autoridade, não demanda do poder mais. O poder e a autoridade demanda da sua capacidade de argumentar, da sua razão, da sua lógica. E isso acontece quando a gente dialoga. Ontem nós tivemos a nossa reunião de líderes e eu voltei para casa bem feliz, conversando com minha esposa, porque eu consigo dialogar com a liderança da nossa igreja. Nós sentamos e conversamos sobre tudo. Eu faço a minha parte, tenho minhas opiniões, trago os planejamentos, trago algumas ideias, imponho a minha forma de pensar, exponho a minha forma de pensar, mas não imponho a minha forma de pensar. E aí todos participam, todos falam. Isso é um milagre. E aí, depois que todos falam, nós arrazoamos e chegamos a um bom termo sobre as nossas escolhas. Se você não dialoga, o que acontece com a sua liderança? Quem gosta de um chefe que não conversa? Quem gosta de um pai ou de uma mãe que não explica as coisas? Talvez a nossa cultura de educação, a cultura dos mais antigos, era essa, né? A mãe falou, tá falado. Pensa que meu pai ia trocar ideia assim, não, vamos discutir o que nós vamos fazer. Papai falou, tá falado. Mas isso perde muita coisa, isso deixa muita coisa de fora. Isso faz com que a nossa liderança seja fragilizada, seja fraca. Isso não cria liderados que vão ser independentes, que vão ser fortes, que vão crescer. Isso cria um tipo de liderança que vai subjugar o outro. Então, o grande princípio, e eu acho que o Salomão está fazendo isso aqui, o primeiro princípio de liderança que eu encontro nesse texto é o diálogo. Verso 5, alguém leia para mim, por favor, bem alto, bem forte, o verso 5. É preciso fazermos um pequeno retrospecto histórico. O princípio que eu vejo aqui é o princípio do relacionamento com Deus. Aqui existiam dois centros de fé em Israel naqueles dias. Não havia o templo de Salomão. Salomão não havia construído o primeiro templo da história de Israel. A Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença e da direção de Deus, estava em Jerusalém. Davi tinha levado ela para lá. E Salomão, havia a tenda, o chamado de a tenda do encontro, estava nesse outro lugar, em Gibeon, a tenda que Moisés tinha feito. O que era a tenda do encontro? A tenda do encontro nada mais era do que um lugar para as pessoas se encontrarem com Deus. Então imagina o seguinte, todos os habitantes daquele tempo, toda a população, habitavam em tendas. Cada família tinha sua tenda. E aí o Moisés fez uma tenda diferente. Ele fez uma tenda longe da tenda de todo mundo, e essa tenda era chamada de tenda do encontro com Deus. E se você quisesse falar com Deus, você iria até essa tenda, procurar, ouvir e se conectar com Deus. Moisés fazia uso dessa tenda frequentemente, e todos sabiam que era lá, nessa tenda do encontro, que eles ouviriam a Deus. Então Salomão, o texto diz que Salomão e a Assembleia consultaram o Senhor nessa tenda. Veja que interessante isso. O relacionamento com Deus, tanto de Salomão quanto do povo, leva o povo todo, junto o povo todo, a procurar, a conhecer e a saber a vontade de Deus. Esse é um princípio de liderança simples. Essa é uma coisa que dá para ver de maneira muito clara. Nós falamos aqui na semana passada sobre o segredo. O segredo é, faça as coisas à maneira de Deus e você será mais bem-aventurado em cada esfera da vida. Ignore a sabedoria divina e você fracassará. O Salomão sabia disso de maneira muito clara.
Ele sabia que a sua liderança começava na fonte de todas as coisas. Eu preciso ir a Deus e preciso levar o povo a Deus. Ainda ontem, no nosso encontro de liderança, eu compartilhando com os irmãos, e compartilho com os demais irmãos também, fiz uma observação para mim mesmo, mas para todos, que é a seguinte: eu não quero liderar a igreja a partir das minhas ideias, porque pastores têm muitas ideias, né? E tem muitos livros que prometem muitas ideias, né? E a gente sabe muito bem o que essa onda de ideia causa na igreja. Essa igreja mesmo passou por uma onda de ideias, de transformações, vamos fazer isso, aquilo outro, e no final você se apaixona pelas ideias e a realidade fica de fora. Você se apaixona por um projeto de igreja e aí você esquece a história, você esquece as pessoas, você esquece os processos, não é? Como é que a gente faz para isso não acontecer? Você tem que liderar diante de Deus. Você tem que liderar junto com as pessoas. Você tem que pegar você e a sua família e ir para a tenda do encontro. Vá para a tenda do encontro. Estabeleça um relacionamento com Deus. Assim você consegue liderar. Pastor, e como é que eu faço isso no meu trabalho? Não vai dar para fazer cultinho na hora do almoço, pastor. Talvez dê, mas não parece essa uma boa diretriz, né? Dá para fazer isso? Eu tenho certeza que as pessoas observarão na sua vida a intensidade do seu relacionamento com Deus e elas vão ser influenciadas por você por causa desse relacionamento. Então, o segundo princípio é relacionamento com Deus. Foi o que Salomão fez e é o que devemos fazer. O versículo 6 diz assim: Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos. Ele ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos. Não sei se os irmãos sabem, o holocausto é um sacrifício que é totalmente queimado. Então ele oferece 1000 holocaustos. Provavelmente aqui são 1000 bois ou 1000 bezerros. Bastante coisa. Ninguém ia comer isso. Pensa, 1000 churrascos. E ninguém vai tirar um pedaço deles? Não sei se você se lembra da história, mas os sacrifícios em Israel, alguns deles eram oferecidos a Deus e parte eram oferecidos à tribo dos levitas, aos sacerdotes, porque eles não trabalhavam, tá certo? Eles precisavam viver do serviço sacerdotal. Então existia a possibilidade de você oferecer uma metade de um boi a Deus e a outra metade deixava para a família do sacerdote. Esses sacrifícios, não. O holocausto é um tipo de sacrifício que é absolutamente consagrado a Deus, ele é totalmente dedicado a Deus, não há possibilidade de você usá-lo para alguma outra coisa. O que isso nos diz, meus irmãos? Essas palavras são extremamente apropriadas na minha leitura. Isso mostra que Salomão teve iniciativa e a palavra sacrifício cabe aqui também. Iniciativa e sacrifício. A gente tem que dar o primeiro passo. O Salomão deu o primeiro passo. A gente tem que dar exemplo. O Salomão deu o exemplo. Você quer que seus filhos sacrifiquem? Sacrifique você. Você quer que seus filhos obedeçam? Obedeça você. Os irmãos percebem que o que nós fazemos fala mais alto do que a gente diz? Do que o que a gente diz? O que Salomão percebeu é o seguinte: eu não posso só falar, eu preciso dar a minha cota de participação nesse processo. Ele é o primeiro a ir e sacrificar diante de Deus e faz um sacrifício chamado um holocausto, um tipo de sacrifício de 1000. A gente não sabe exatamente o que é, provavelmente são 1000 bois ou 1000 bezerros oferecidos a Deus. Ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos. Olha que quantidade enorme de holocaustos. E onde que ele fez isso? Fez isso sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Ou seja, chamou o povo para se reunir diante de Deus e diante dessa reunião ele então oferece o seu sacrifício diante do Senhor. Ele dá um exemplo de vida de sacrifício diante de Deus. Eu acho que nós precisamos liderar pelo exemplo. Isso aqui, os bons
teóricos e os bons pensadores da liderança atual, da gestão de pessoas atual, vai dizer isso. Seus funcionários, seus clientes, seus subordinados, eles não querem mais ser liderados por alguém que não vive o que fala. E eles não querem mais ser liderados por alguém que não participa, que não oferece a sua cota de sacrifício pelo projeto. Eu me lembro que na nossa viagem para o Haiti, isso aqui ficou bem nítido para nós, porque nós tínhamos 2 líderes. Um líder era um líder que se sacrificava. Você queria falar com ele, você tinha que falar com ele entre os barulhos do martelo. Então, estou precisando de alguma coisa? Pá, fala, tá. Então, não, dá para você parar. Não, estou ocupado, pode falar, estou te ouvindo. E o martelo comendo. E o outro líder não tirava a pochete, não tirava o boné, não se sujava. Era um líder, por assim dizer, administrativo. E toda hora, vamos fazer uma reunião. E reunião. E o outro, que reunião, cara? Nós temos 15 dias para construir 3 igrejas. Ou a gente faz ou não faz. Não dá tempo de ficar fazendo reunião. Parece que é isso. Se você quer influenciar, se você quer liderar, você precisa mostrar ser um exemplo. Você tem que ter a iniciativa e tem que se sacrificar. Veja agora o versículo 7. Diz assim, naquela noite, então na noite dos holocaustos, na noite dos sacrifícios de Salomão, nessa noite de encontro, diante da tenda do encontro, naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça o que você quiser e eu darei a você. Deus apareceu a Salomão e disse, peça o que quiser e eu o darei. Irmãos, poucas vezes na narrativa bíblica a gente encontra uma demonstração tão clara de intimidade de uma pessoa com Deus. Eu me lembro, talvez, das palavras de Jesus, inclusive se dirigindo a nós, sobre se vocês podem pedir o que quiserem, o meu Pai dará a vocês. Mas esse encontro aqui, imagina você, Deus olhando para você e dizendo assim, muito bem, peça o que você quiser que eu vou te dar. Uau! É muita coisa, meus irmãos. Agora é muita coisa. Isso diz para nós que a relação de Salomão, pelo menos nesse momento da vida dele, era uma relação de muita intimidade com Deus. Deus apareceu a Salomão. Deus falou com Salomão. Sabe que isso é uma coisa muito interessante, né? Se eu chegar aqui para os irmãos e disser assim, olha, irmãos, Deus falou comigo, o que você vai dizer? Amém? O que você acha? A tendência é dizer amém, né? Então, dos líderes, a gente espera que eles ouçam a Deus, né? A gente olha para os nossos líderes e espera que eles tenham estado com Deus. E quando eles falam em nome de Deus, a gente espera que seja mesmo em nome de Deus. Mas isso não é fácil. Por isso, então, pensa o seguinte, se eu dependesse de ter força, consciência, certeza de tudo que Deus tem para dizer para você, antes de chegar aqui no domingo, quantos domingos no ano eu apareceria aqui? Bem poucos. Porque eu não tenho como dizer para você, Deus me disse isso, assim. Eu não recebo o e-mail de Deus na minha caixa lá do computador. Eu não recebo. O processo de ouvir Deus é um processo subjetivo. Nós falamos sobre isso ano passado, os irmãos estão lembrados? Naquela série de mensagens, Senhor, fala comigo através das Escrituras, o Senhor fala comigo através
da criação, Deus fala conosco através... Mas o que é assim? Abriu a Bíblia, Deus falou? Não necessariamente assim. Eu estou chamando a sua atenção porque o texto é muito específico e há um contexto histórico e a gente não pode fazer de um fato histórico um princípio teológico. Ou seja, eu não posso querer que isso aconteça comigo da mesma forma como aconteceu com Salomão, mas a gente nutre essa expectativa. Eu quero que o meu pastor ouça a Deus antes de falar comigo. Eu quero isso. Eu quero que alguém ouça a Deus antes de falar comigo. Porque Ele é meu líder. Parte da minha vida está na mão dEle. Eu confiei a Ele as diretrizes da minha vida. Eu confiei a Ele o meu próprio coração. Ele é aquele que eu escolhi para nutrir meu coração. Ele tem autoridade sobre a minha vida. Isso são coisas que são implícitas à liderança. Então a gente quer que o nosso líder ouça a Deus. Bom, para resumir, eu acho que é bom você analisar se o teu líder, ou se você como líder tem intimidade com Deus. O pastor Richard Foster disse o seguinte: a superficialidade é a maldição dos nossos dias. A doutrina da satisfação instantânea, satisfação rápida, é um dos principais problemas espirituais. A necessidade desesperadora hoje em dia não é de um número maior de pessoas inteligentes ou pessoas bem dotadas, mas sim de pessoas profundas, pessoas que têm intimidade com Deus. Sabe, meus irmãos, parece que os recursos técnicos, os recursos de gestão, os recursos que estão na nossa mão são tudo muito mais fácil de você fazer. Você vai lá, lê, aprende, pum, e executa. Agora, essa intimidade com Deus, essa profundidade, ninguém vê. Ninguém vê quando você ora para os seus filhos, vê? Seus filhos estão lá para ver? Ninguém vê quando Deus fala com você e você precisa investir tempo para ouvi-lo, tempo para consertar a sua vida. Os filhos veem um reflexo disso. Eles veem o resultado disso. Eles percebem o que acontece depois. Mas esse tempo de intimidade, é interessante o texto dizer que Deus falou com Salomão. O texto não diz que Deus falou para todo mundo ouvir. Aqui tem uma coisa de liderança também. Tem coisa que Deus só fala para você, não fala para o seu liderado. Tem coisas que só você consegue ouvir. E você tem que assumir o ônus de ouvir ou não ouvir. Não sei se já aconteceu com você, em alguma dimensão da liderança. Não, vamos comprar. Deus falou para mim comprar. Saiu essa história lá. Você já torceu o nariz, mas falou, bom, tudo bem, né? Deus falou, vai fazer o quê? E compra o trem. E dá errado. E aí? Deus falou? Ou não Deus? Ou Deus não falou? Esses dias eu recebi um telefonema e troquei muitas mensagens com uma irmã que cooperou conosco aqui um tempo. Agora ela já é pastora, junto com o marido. E ela falou assim, pastor, as profecias não acontecem. Falei, irmã, é assim que funciona. Você tem que tomar cuidado com o meio onde você está. Porque são tantas profecias, Deus me disse, Deus está dizendo, Deus, Deus, Deus. Bom, então vamos ver se é Deus mesmo. Bom, para não correr o risco de falar que é Deus e não ser Deus, o que a gente faz? Não é? Mas e aí? Será que Deus não quer usar alguém para falar com alguém? Será que Deus não quer usar você para ser líder, para ser instrumento dele na vida de outro? Claro que quer. Então o desafio é esse. O desafio é sermos profundos. Precisamos ser capacitados, precisamos de recursos, mas o recurso mais essencial é o recurso da intimidade com Deus. Agora no verso
8, no verso 9. Alguém pode ler para mim, bem alto, bem forte? Verso 8 e verso 9. Tem algo fantástico aqui. Peça o que você quiser. E aí Salomão vai pedir. O Salomão vai olhar para essa conversa com Deus e ele vai dizer assim: olha, Senhor, eu reconheço que o Senhor foi muito bom comigo e com meu pai. Eu sei que eu não cheguei até essa posição de liderança do nada. Os irmãos sabem que Donald Trump, aquele encanto de pessoa, assumiu a presidência dos Estados Unidos na última sexta-feira, não sabe? E não me diga que ele não é nosso chefe, porque ele é. Tudo bem? Não me diga que a nossa economia não come na mão na economia americana. Porque come, né, irmãos? No discurso dele de posse, sabe o que ele disse? Eu fiz questão de ler o discurso dele. Num determinado trecho ele diz assim, que nenhum líder, em outras palavras, ninguém na história desse país fez nada por você, povo. E hoje ele decretou, já assinou um decreto, que o dia 20 de janeiro de 2017 vai ser um dia especial marcado, o dia que o povo retomou o poder. Irmãos, ele simplesmente jogou na lata do lixo tudo que foi feito, por exemplo, por Barack Obama, que a gente sabe que os Estados Unidos não andam lá essas coisas, e que Obama fez, sim, um bom governo. Sabe o que o Salomão está dizendo? Senhor, eu reconheço que o Senhor foi bom com meu pai. Eu sei que eu não cheguei aqui do nada. Sabe qual é o grande problema com líderes equivocados? Líderes que não lideram nada? Eles acham que eles são exclusividade, que eles apareceram. Eles não têm história. Eles não se lembram de ninguém, eles não reconhecem sua história. O Salomão está reconhecendo a sua história, a história do seu povo e a sua história pessoal. E aí ele vai dizer, Senhor, o Senhor foi bondoso com o meu pai, o Senhor agora me fez reinar no lugar dele. Senhor, eu quero que só se confirme a sua própria promessa que o Senhor fez ao meu pai Davi. Porque vai ser difícil alguém assumir uma tarefa tão grande, dirigir um povo tão numeroso como o pó da terra, sem que o Senhor conceda-lhe sabedoria e conhecimento. O Salomão, meus irmãos, estava comprometido mais com a liderança do que com os seus próprios benefícios. Todos nós temos pontos fracos e pontos fortes, mas alguns de nós não admitem que têm pontos fracos. O Salomão está dizendo assim, Deus, tudo bem, posso pedir o que eu quiser? Pode. Então, eu sei que o Senhor está dizendo isso para mim, mas não foi mérito meu. Tudo que eu tenho, o Senhor que me deu. O Senhor deu para o meu pai, o Senhor deu para o seu povo. Tudo que nós temos hoje, esse reino enorme, esses tesouros todos, essa situação muito bacana, foi o Senhor quem deu. Se um líder assume alguma coisa com essa consciência histórica, se você lidera com consciência de que Deus, seus pais, enfim, a vida, o que você tem é dádiva de Deus e você precisa cuidar disso, quanta diferença isso faz? Faz muita diferença, meus irmãos. Sabe de uma coisa? Aqui tem uma coisa muito importante para a gente falar. Um ditado bem popular que algumas pessoas usam e ele é bem verdadeiro. Ele diz assim, esse pessoal aí vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu já levei. Já ouviu esse sermão? Essa expressão, esse ditadinho? É porque assim, a maior parte de nós olha para alguém que obteve sucesso e diz assim, Deus foi bom com ele. Foi fácil. Tudo fácil. Olha o carrão dele, olha a firma dele, olha a casa dele. Isso mostra que
essa pessoa acha, ou que nós achamos, que assim, que vai acordar um dia e nós seremos também grandiosos, como ele. Irmãos, poucos de nós, eu ousaria dizer que dentro desse templo aqui, nenhum de nós recebeu herança milionária para viver, tá certo? Se você recebeu herança milionária para viver, levante sua mão que eu quero conversar com você depois do culto. Agora, é verdade que alguns de nós possuem uma estrutura de vida, um patrimônio, uma posição de liderança maior do que a de outros. Por quê? A história explica isso. A história explica isso. Sabe o que é legal? É legal quando você chega na obra, por exemplo, no meu caso hoje. Hoje eu sou doutor, né? Sou doutor hoje na obra, irmãos. Né? Tratado como engenheiro, sem ser engenheiro. O doutor chegou. Cheguei na obra, todo mundo já... Né? E aí eu fico olhando aqueles meninos raspando parede, juntando areia, sentando tijolo, carregando entulho. Aí eu penso assim, nossa, que bom que eu não preciso ficar aqui na obra mais das 8 às 5h30. Eu posso passar por aqui, fazer as minhas coisas e ir embora. Mas eu lembro quantas vezes eu não fiquei lá na obra, não carreguei entulho, eu também não lixei parede, e aquilo foi para mim uma experiência difícil. Porque você ganha pouco. Não é verdade? Quem ganha mais, você ou seu chefe? Você é chefe. Porque ele tem o bônus da liderança. Você não quer liderar? Tudo bem, não reclame do seu salário. Simples assim. Você não quer romper com os limites, você não quer criar, você não quer discutir, você não quer ampliar, você não quer fazer força, você não quer mover, você não quer exercer coragem. Você fica parado e você não anda. O exercício da liderança é um exercício difícil, pesado, mas existem sim algumas pagas por você liderar. A responsabilidade aumenta, se der errado, aumenta bastante a bronca, mas é quase impossível de dizer que você vai ser líder e você não vai ter um diferencial de recompensas, de alguma forma. O Salomão tinha essa consciência histórica e pessoal. Parece que o Trump não tem. E a gente vai assistir a história e o final do Trump e a gente vai ver o que vai acontecer. Veja agora no verso 10, o último princípio de liderança. Falamos de diálogo, relacionamento com Deus, iniciativa e sacrifício, consciência histórica e pessoal, e agora o último, que é motivação correta. Verso 10 diz assim, Deus respondendo a Salomão. Aliás, desculpa, meus irmãos, esse já foi. Verso 11. Deus disse a Salomão, já que esse é o seu desejo, o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento, para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Veja que coisa bacana isso, né? O Salomão atirou no que viu e acertou no que não viu. Salomão desejou uma coisa e recebeu outra coisa. Isso diz para nós, meus irmãos, que Deus está dizendo assim, muito bem, Salomão, já que a motivação do seu coração não é ser rico, não é ter bens, não é ter glória humana, a motivação do seu coração não é se vingar daqueles que te fizeram mal, a motivação do seu coração não é estabelecer uma vida só para você, já que você não pediu essas coisas
já que não tem motivação errada no seu coração, eu vou recompensar você com todas essas coisas, todos esses benefícios, porque você pode ser recompensado. Você merece ser recompensado. Irmãos, quantos líderes de igreja assumem algum papel na igreja com motivações erradas? Quantos? Quantos líderes ou quantos colegas de trabalho pisam em cima de outros colegas de trabalho para assumir a liderança por motivações erradas? Os irmãos entendem que a motivação define o restante da sua história? Porque se você tem a motivação errada, você pode até conseguir os objetivos que você queria, mas isso não vai ser liderança, isso vai ser tragédia para você. Parece que o último princípio, o sexto princípio, é o princípio da motivação correta. Liderar uma família, uma empresa, um grupo de jovens, um grupo de trabalho, uma sala na escola dominical, uma sala de crianças, uma escola, uma sala de escola, enfim, qualquer ambiente. Liderar esses lugares, você precisa de sabedoria e de conhecimento. Eu queria dizer aos irmãos, concluindo a minha palavra, que o nosso exercício de liderança é o meio pelo qual Deus vai abençoar a nossa família, os nossos filhos, os nossos irmãos, as famílias dos nossos amigos, colegas de trabalho, os nossos negócios, os nossos parceiros de negócio e a nós mesmos. O exercício da liderança é o meio que Deus vai usar para fazer isso. Se esse é o meio que Deus vai usar para poder abençoar o seu povo, foi o que ele fez. Deu a Salomão o que ele pediu. Sabedoria e conhecimento. Salomão é notoriamente conhecido pela sabedoria que teve. Tudo bem que depois ele perdeu um pouco do juízo, né? A história mostra isso. Mas isso não é tirado dele. Veja só, precisamos de líderes. Precisamos ter coragem de assumir o papel de líder. Porque Deus precisa de pessoas que experimentem esses princípios, que vivam esses princípios, para poder abençoar a vida de outras pessoas. Eu confesso aos irmãos que algumas vezes eu tenho vontade de parar, sabia? Eu falava de vontade de parar com tudo. Não sei se isso é depressão, assim, momentâneo ou não, mas tem hora que eu falo assim, Deus, a minha cota já não deu, assim, já não está bom. Eu estou cansado. Estou cansado de ser líder em casa. Estou cansado de servir de referência para as pessoas o tempo todo. Estou cansado de liderar a igreja. Estou cansado de liderar no trabalho. Estou cansado. Porque liderar não é moleza. Liderar com temor diante de Deus, liderar com a motivação certa o tempo todo, não se perder na motivação. Eu conheço uma série de pastores que no meio do ministério, acabou. De repente, game over. Por quê? Começou bem, corria bem, fez tudo certo, mas cedeu à tentação no meio do caminho, se perdeu. Porque isso cansa mesmo. Então, vai aqui o testemunho de um homem cansado, do ofício da liderança, mas o Josué fala muito forte ao meu coração. Por favor, seja forte e tenha coragem. Não dá para parar
Dá para chegar lá em casa e falar assim, pessoal, não quero mais saber de liderança de vocês. Dá? Dá para chegar aqui na igreja e falar assim, irmãos, obrigado, Deus abençoe vocês. Vocês são muito gente boa, mas eu parei por aqui, aposentei. Semana que vem eu já não estou mais aqui. Meus irmãos, não dá. A liderança é um ofício pesado, mas a gente precisa enfrentar. Eu concluo dizendo a você o seguinte, as palavras de Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que você fizer, faça de todo o seu coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberá do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Para nós, discípulos de Cristo, não existe outra forma de pensar que não seja esta, meus irmãos. Tudo que a gente faz para Cristo e para mais ninguém. Eu não quero ouvir falar que no seu trabalho você faz de qualquer jeito. Você lidera de qualquer jeito. Porque tudo que a gente faz, seja na função de líder ou não, tudo que a gente não faz para mais ninguém a não ser para Cristo. E eu termino, meus irmãos, com essa bela parábola do nosso texto, essa bela alegoria. Veja só, fecha os teus olhos aí, deixa eu pintar um quadro na sua mente. Imagina o Salomão, recém-ordenado, recém-possado rei de Israel, e ele olha e vê todas as tendas montadas, e aí ele começa a sua jornada, o seu ministério, o seu reino, chama todo mundo para ir para a tenda do encontro. Vamos até lá ouvir o que Deus tem para dizer para nós. E depois de ouvir o que Deus tem para dizer para todos eles, o Salomão ouve a voz de Deus e agora volta com todo o povo para Jerusalém para servir esse povo. A imagem, meus irmãos, é que nós vamos à presença de Deus, à tenda do encontro, encontramos força, direção, sabedoria diante de Deus. O Senhor enche o nosso coração, vamos com o coração humilde, prontos a obedecer, e a gente sai de lá e vai para Jerusalém, da tenda do encontro, pega o caminho para Jerusalém, onde a gente vai servir as pessoas, vai trabalhar, vai influenciar pessoas, liderar pessoas, batalhar pelo sustento de cada dia, fazer amigos e manifestar a presença de Deus viva através de nós, onde nós estivermos. A minha oração por mim e por você é que nós sejamos fortes e corajosos e que nós lideremos, assumamos o nosso chamado, o chamado de Deus para liderar. Para a glória de Deus, porque a gente tem que entender, tem que aceitar. O apelo de Deus é que Ele conta conosco. Ele conta com você, conta comigo. E somos nós que vamos servir pessoas em nome de Deus.